pessoas ousariam comer sem um pouquinho de açúcar do lado. Mas e se por um momento ele se tornar algo mais doce, mais amável? Bom, então eu acredito que você encontrou uma pedra rara. Fique confortável, pegue sua limonada rosa e relaxe, porque hoje nós falaremos de um gênero literário em ascensão. Senhoras, senhores, lindas pessoas não binárias, lhes apresentam o Sweet Lemon. Para este tópico, eu vou puxar aqui um pequeno artigo para exemplificar. O Sweet Lemon se trata de uma corrente artística e literária a qual surgiu em meados da década de 1970. O movimento também é referido como romance doce-azedo ou romantismo doce-azedo, este último sendo mais utilizado no início do movimento. É considerado uma resposta de autoras femininas independentes da época à literatura romântica real, a qual havia sido estabelecida como padrão desde a década de 40. O movimento deu-se origem pelas mãos de autoras independentes que, insatisfeitas com o tratamento que personagens femininas e casais que diferiam do padrão de nobreza proposto pelos livros da época, começaram a alterar histórias famosas, mudando seus protagonistas e casais como uma crítica ao realismo irreal predominante no imaginário popular. Esse protesto ganhou força durante a Grande Feira de Arte Moderna de 1970, quando várias dessas autoras distribuíram livros alterados pelo evento, usando o slogan de "Merecemos mais finais doces e menos finais azedos". Este é um gênero marcado pela forte presença feminina, atrelando-se a temas como emancipação da mulher, luta de classes, questionamento da marginalização de grupos minoritários e questões de gênero, sexualidade e etnia, além de revisitar os considerados romances de época, a fim de modernizar suas tramas. Atualmente, o Sweet Lemon é considerado um subgênero da literatura feminina, tendo como principal público e apoiadores mulheres e membros da comunidade LGBTQIAP+, sendo dos gêneros literários mais vendidos dos últimos tempos e tendo como autoras mais populares Tamiris Liuso, Mandy Hawk, Bruna Zien e Barbara DeWitt, além do quadrinista Alec Bundick. Uou, parece um movimento bem legal, não é? De certo modo, ele é bem comparado com o yaoi, já que ambos surgiram na década de 70, foram feitos por autoras femininas majoritariamente, e tem uma ligação com a produção independente, além de possuírem bastante tramas focadas em casais aquilinos. O que, parando pra pensar, até faz um pouquinho de sentido a comparação, mas eu acho que de igual só tem isso mesmo. Quer dizer, eu sou a maior fã de BL e yaoi, não é mesmo? Tipo assim, os mangás que eu coleciono não me deixam mentir. Porém, eu sinto que tem muito mais cuidado no que diz respeito à representação de relacionamentos amorosos entre dois homens no Sweet Lemon do que no yaoi. Não é desmerecendo o estilo, mas é notável que várias obras famosas no meio dos yaois e até mesmo dos BLs foram feitas bem mais para satisfazer o feitiço das suas autoras que criar um bom romance entre homens. Caso vocês queiram ouvir um pouquinho mais sobre isso de maneira bem mais aprofundada, eu recomendo fortemente o episódio de yaois e de fanfics que as otaminas fizeram no podcast delas. Elas são bem certeiras nesse quesito e, de quebra, tem ótimas recomendações caso você queira, bom, se inteirar um pouquinho mais nesse gênero literário. Mas vocês devem estar se perguntando: Sara, por que tu tá fazendo um vídeo sobre um gênero literário que literalmente ninguém conhece? Simples, meus caros amigos, porque o Sweet Lemon não existe. Pois é, tudo que vocês ouviram até aqui não existe. Quer dizer, até que existe. Dentro do meu livro, Next One's Love, Remake. Por favor, gente, lê esse livro aí, por favor. Ajuda aqui nós a pagar a conta, por favor, ajuda aqui. No mundo de Rosária, esse gênero realmente é um equivalente
tanto para os BLs que a gente tem aqui no nosso mundo, tanto para um outro gênero que anda ganhando força nos últimos anos, o movimento das fanfics. Para quem não tá informado, fanfics são histórias alternativas de uma série que são feitas pelos fãs, explorando uma rota alternativa dos acontecimentos dessa série, como o que aconteceria se tal personagem fosse vilão, ou o que aconteceria se esse casal ficasse junto. Por vezes se mesclando com a ideia de universos alternativos, onde o personagem pode até ser o mesmo, mas passou por acontecimentos completamente diferentes do universo primário. Um exemplo que eu gosto de usar para o universo alternativo é o Bad End Friends, onde temos um grande... E se esses heróis se tornassem vilões em algum momento? E daí surge um monte de histórias criadas pelos fãs. Esses dois gêneros literários sempre me chamaram a atenção, tanto pela predominância de mulheres escrevendo, quanto pela maneira como as pessoas costumam vê-los. Se você já andou na internet por pelo menos uns 2 segundos, você já deve ter se deparado com comentários desgostosos para esses dois gêneros, principalmente usando o argumento de que são histórias que, entre aspas, são apenas para agradar garotinhas de 13 anos e que não são literatura de verdade. E, à primeira vista, é até bem fácil de acreditar em coisas desse tipo, porque o que não tá faltando são exemplos de histórias, do mínimo questionáveis, que a gente pode encontrar em sites como o Wattpad, o Nyan e o Spirit. Puta que pariu, galera! De geladeira! Isso sem a gente contar os infames casos de 50 Tons de Cinza, que era uma fanfic mais 18 de Crepúsculo, e de After, que era uma fanfic que envolvia o One Direction e o Harry Styles, os quais são obras que claramente têm muitos problemas e que ganharam notoriedade o suficiente para ter seus livros adaptados em filmes. Mas por mais que possam ter muita coisa que as pessoas tenham contra esses gêneros, eu sinto que eles ainda têm um brilhinho especial. E eu só consigo exemplificar isso contando a minha história. Eu comecei a escrever pra valer com 14 anos. Na época eu tinha muita influência de Cavaleiro Zodíaco, então resolvi escrever uma história dentro desse universo que eu gostava, mas de maneira que eu conseguisse me identificar lá dentro, visto que não tinha lá muitas cavaleiras femininas que eu conseguia me identificar naquela época. Nesses tempos eu não sabia que o que eu estava fazendo era fanfic, mas aquele foi um passo importante para mim, pois foi a primeira vez que eu me comprometi a escrever algo realmente longo, com desenvolvimento de personagem, descrição complexa e tudo que um livro tem direito. Aquela história era boa? Não! Definitivamente não era! Todavia, ela foi importante pra mim, pois quando eu terminei, eu fiquei maravilhada com o universo literário e comecei a querer escrever mais. Por conta dela, eu aprendi a fazer pesquisa, a planejar roteiro, melhorar meus desenhos e o que era de mais suma importância, ler ainda mais para melhorar o meu português. E mesmo depois de eu ter me afastado das fanfics, eu nunca neguei as minhas origens, pois sem ela, eu não estaria aqui hoje fazendo esse vídeo, não é mesmo? Eu acredito que esse também deve ser o caso de muitas fanfiqueiras e fanfiqueiros, e por que não fanfiqueires, por aí. A insatisfação com algo na obra que você gosta, que os motiva a escrever caminhos alternativos que deixem eles mais confortáveis, acabando por ser, de um jeito ou de outro, a sua porta de entrada para o universo da literatura. Ou então, leitores que gostariam de ver uma outra visão da obra que eles gostam. Com as fanfics, eles podem fazer isso. E até mesmo os BLs podem trazer um grande acolhimento para pessoas que estão se descobrindo LGBTs. Basta a história ter a sensibilidade para tratar da temática com respeito à comunidade, que muitas pessoas acabam ganhando uma representação que elas não costumam ter em gêneros mais mainstream. Meu sentimento em relação a esses gêneros é quase como se eles democratizassem o universo literário para as pessoas que normalmente não teriam como adentrá-lo, já que esse universo costuma ser bem elitista. Tipo assim, puta que pariu, né? E tem até gente que tá criando as suas próprias editoras para adaptar as suas fanfics para livros físicos. E tendo isso tudo à mesa, eu só consigo falar algo parecido com o que a Konata diz quando desmerecem de maneira exagerada o Sweet Lemon no livro. Tá tudo bem se você não gosta,
porque pessoas têm gostos diferentes, mas é impossível negar o impacto e a importância desse estilo na vida de tantos escritores e de leitores também. E agora que eu citei isso, eu acho que tem algo legal pra mostrar aqui. Sabe, o artigo que começou neste vídeo pode até ser falso. Porém, sabe o que não é falso lá? Os artistas que estavam citados. Então, estão a fim de escutar um pouquinho sobre eles? A primeira é a Tamiris Liusu, ou eu devo chamá-la de Tami. Ela é inspirada na minha amiga, Tami, que eu arrisco dizer que é uma das maiores fanfiqueiras do fandom do ONAS, o Tillmoon. Ela tem uma escrita bem direta ao ponto e encarna bastante a ideia do "isso seria tão divertido se fosse verdade", mas sempre na medida certa, a ponto de nos deixar ansiosos pelo próximo capítulo de tanto que ela consegue nos prender na leitura. Minha recomendação de leitura entre os livros dela são os livros Little Devil e História nos Quadrinhos. Depois nós temos a Mandy Hawk, inspirada na minha amiga Amanda. Ela tem uma escrita bem ghibliana, se me permitem dizer. Ela gosta de pôr de momentos de calmaria onde, entre muitas aspas, nada acontece, para desenvolver os personagens, ao mesmo tempo que ela cria tensão em momentos pontuais para apimentar a trama, numa mistura de delicadeza com apreensão bastante gostosa de ler. Minhas recomendações de leitura dela? Definitivamente Stand By e Love Me Less. Bruna Zien, ou melhor, Bruna Zienliski. É uma autora que eu descobri ano passado e já amo de paixão. A escrita dela é bem comparável a um bolo de chocolate. Você pode até ter provado um parecido, mas nada se compara com este bolo aqui. Ela pega tudo que faz um bom romance e traz ingredientes novos e frescos à mesa, tendo uma visível sensibilidade e um bom humor bem afiado. Minha recomendação não poderia ser outra senão o meu livro favorito do ano passado. Honestamente e sinceramente. Barbara Dewitt. Eu acho que só pelo sobrenome vocês já pegaram quem é, não é mesmo? Ela é ninguém mais, ninguém menos do que Babi Dewitt. E o que eu posso falar sobre ela? A mulher é incrível! Ela escreve, ela faz trabalho de editora, faz live, faz podcast. Uma das obras dela já vai virar filme. Ela é chamada pra palestra. Gente do céu, essa mulher é uma inspiração pra mim. E ela ainda me segue no Twitter! Minha recomendação dela é justamente o livro dela que vai virar filme. Um Ano Inesquecível. E por fim, Alec Bundick. Ele é o meu amado Alec, o autor por trás do meu primeiro quadrinho BL, Lebre Coelho, além das tirinhas maravilhosas de Zoróscopo e Zodícopo, o criador do shipping do Aladdin com Cusco e que agora tá tendo a obra dele lançada por uma editora grande. A minha recomendação com certeza é a duologia de Lebre Coelho e Larry Coelho. Depois de tudo isso, o que a gente aprendeu hoje? Bom, talvez a lição que fica de tudo isso é: se o lugar que estamos não nos representa, nós acabamos criando um espaço para nós. Pode ser doloroso, pode demorar anos para se estabelecer, mas com o incentivo e os olhares certos, nosso pequeno movimento vira um grande limoeiro. Um grande e rosado limoeiro. Hey galera, gostaram do vídeo? Se gostaram, considere se inscrever, compartilhar o vídeo com os amigos e comentar para entrar e engajar. E confira também o nosso apoio e as nossas redes sociais. É de suma importância para esse projeto continuar. Os links estão todos aí na descrição. Enfim, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e... já né?